Olá, pessoal. Então, o que nós temos aqui é uma pequena revisão de seno, cosseno e tangente, e aí eu vou estar fazendo a correção da prova, né? A correção da terceira avaliação para a recuperação, que será no dia 5. Então, vejam que eu comecei com a tabela trigonométrica, tá? Então, eu começo aqui, ó, tabela trigonométrica, que é a tabela do seno, cosseno e tangente. Vocês observam que aqui está o ângulo, que ele vai variando deste lado aqui, vai até o 45, e quando vocês acompanham lá, ó, o ângulo, ele vem 45 e vai até lá embaixo, no caso, no 89. Aqui do lado vocês têm o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos supor aqui no ângulo de 47. O ângulo é 47 graus. Aí, se nós olharmos aqui, o seno vale 0,73, 0,731. O cosseno é 0,682 e a tangente é 1,072. Então, vejam que esses valores, seno, cosseno e tangente, eles são números que estão tabelados, né? De novo aqui, ó, o ângulo de 47, o seno 0,73 ou 731, cosseno e a tangente. Ah, mas de onde vem esses números? Ele vem das relações entre os lados de um triângulo retângulo, tá? Que aí a gente vai ver agora. Vamos dar uma revisada no que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, nós temos... Primeiro, vamos classificar os triângulos. Os triângulos, eles podem ser... Aqui, ó. O triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse é o mais importante para nós, é o que nós vamos estudar nesse momento. O triângulo obtusângulo é o que tem um ângulo obtuso. Obtuso é chamado o ângulo que tem mais que 90 graus. Se vocês observarem, esse aqui é 90. Eu abro um pouquinho isso aqui e passo a ter um ângulo maior que 90 graus. Então, ângulo obtuso, triângulo obtusângulo. Aqui os três ângulos, se vocês observarem, são menores que 90 graus. Então, são todos três ângulos agudos. E aí, portanto, se chama acutângulo. Agora, contrariando aquele vídeo que eu mandei para vocês, em que o professor dizia, mas está errado dizer que a soma dos ângulos internos é 180 graus, errado estava ele. Por quê? Porque ele fez toda uma explicação e quase nos convenceu de que não media mesmo 180 graus. Onde estava o erro? É que ele usou um termômetro para medir o terceiro ângulo, e termômetro não é instrumento de medida de ângulos, né? Embora seja em graus, lá é em graus centígrados, que é uma variação de temperatura. Usa-se para medir a temperatura de substâncias, a temperatura corporal, né? Que nos animais homotérmicos, como nós, é em torno de 36 graus, acima disso, acima de 38 é um estado febril, abaixo é uma hipotermia, abaixo ali dos 34. Então, o termômetro é para medir graus. Para medir ângulos, nós usamos o transferidor. E aí, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, nesse caso, eu trouxe também um exemplo, que é assim, ó. Se esse ângulo aqui, né? Qual é a soma dos ângulos internos? Bom, eu sei que é 180. E se quando aparece esse quadradinho aqui, é sempre 90 graus. Então, vai ser 90 graus. Esse outro foi dado é 30. 30 mais 90 dá 120. 120 para chegar em 180, esse daqui mede 60 graus, ok? Nesse outro exemplo, que não é um triângulo retângulo, mas eu sei que a soma dos ângulos internos
é 180. Então, eu tenho 120 mais 30, já me dá 150 graus. Para chegar em 180, esse também é 30. Então, veja que a gente soma 120 mais 30, 150, mais 30, 180. É importante nós sabermos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Depois, nós temos o seguinte. Num triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, a gente tem as medidas, os ângulos A, B e C, que são representados, né, com acento circunflexo, ou eles vão vir representado pelas letras alfa e beta, né? Alfa e beta, eu já até falei, já comentei uma vez com vocês, né? Essa é a letra, são letras do alfabeto grego, essa se chama alfa e essa beta. Por isso, nós não temos o alfa beta, nós temos o alfabeto, que são as nossas letras A, B, C, D. Mas o nome alfabeto tem a origem nas duas primeiras letras gregas. Bom, então os ângulos podem ser representados com letras maiúsculas de chapeuzinho ou com as letras do alfabeto grego. Os lados são escritos com letras minúsculas, A, B, C. Bom, aí eles recebem o nome, no triângulo retângulo, de catetos e hipotenusa. O que fica em frente ao ângulo de 90 graus é sempre a hipotenusa. Então, A é a hipotenusa, é o maior lado. Os que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, cateto, cateto, hipotenusa. Daí nós temos o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou quando se diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ele é importante para quando a gente, entre outras situações, mas quando a gente quer descobrir um lado desconhecido de um triângulo. Então, vejam bem, aqui eu conheço esses que formam o ângulo de 90 graus, são os catetos, portanto, B e C, e esse que fica em frente é a hipotenusa, que é o A. Na hora de aplicar na fórmula, então, eu tenho o A, eu troco por X, o B, eu vou colocar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, mais 36. X ao quadrado é igual a 100. X é igual a raiz quadrada de 100. Daria mais ou menos 10, mas eu uso o valor positivo. Pronto, já descobrimos que o lado desconhecido do triângulo é igual a 10. Ainda não falamos em cateto oposto, cateto adjacente. Por enquanto, só falamos sobre como se chama os lados de um triângulo. Os que formam esse ângulo de 90 graus são os catetos. O que fica em frente, ou que une os dois catetos, é a hipotenusa. Depois disso, nós temos o seguinte exemplo. Vou melhorar a iluminação aqui. Não. Assim, acho que assim fica melhor. Então, determine a soma. Vamos ver. Aqui. Determine a soma, né, os valores de x e y, sabendo que os valores de seno e cosseno são estes aqui. Então, aqui nós temos o ângulo de 61 graus, em frente é o y, aqui é o x, né, e a hipotenusa é o 10. Vejam que eu vou sempre me pautar pelo ângulo de 90 graus, é ele que vai me dar a orientação, olha só.
Se aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, o que está em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, nós temos que a hipotenusa é igual a 10. Em relação ao ângulo de 62 graus, aí sim eu vou falar em cateto oposto e cateto adjacente. Em relação ao ângulo de 62 graus, o que está na frente é o cateto oposto, está oposto a ele. O outro é a hipotenusa, o que sobrou, é justamente o cateto adjacente. O adjacente é o que vai do ângulo de 90 graus até esse aqui, que é o considerado, que é o de 62 graus. Então, o segredo é esse. Olhei o ângulo de 90 graus, o que está em frente é a hipotenusa. Esse é o ângulo, que está sendo indicado, que está na frente é o cateto oposto, o que sobra é o cateto adjacente. Se nós podemos escolher x ou y para calcular primeiro. Eu vou escolher aqui o y. Bom, mas aí o que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. A fórmula que reúne esses dois, cateto oposto e hipotenusa, é a do seno ou do cosseno? É a do seno, tá? Porque seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Neste caso, é o seno de 62,1 graus. Seno de 62,1 grau é igual ao cateto oposto é o y, sobre a hipotenusa, que é o 10. O seno de 62,1 foi dado a 0,88. Esse 10 aqui que está dividindo, passa multiplicando. Então, isso multiplicado por 10, a vírgula anda uma casa, dá 8,8. Ok? Ainda falta nós calcularmos o valor de x. Poderia até aplicar o teorema de Pitágoras, mas nós vamos usar a outra fórmula. Se foi dado cosseno, nós temos que cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno, no caso, é o cosseno de 62,1 graus. Esse cosseno de 62,1 foi dado, vale 0,47, que é igual ao cateto adjacente, olha só, é esse aqui. Então, é o x sobre a hipotenusa, que vale 10, passa para lá multiplicando, 0,47 vezes 10 é igual a x. Então, x é igual a 4,7. Usando seno e cosseno e um ângulo conhecido, nós calculamos a medida dos dois lados. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, na sequência, nós temos o seguinte. Na sequência, nós temos assim. Deixa eu só dar uma lembradinha aqui, ó. Vamos lembrar que as razões trigonométricas que resultam nesses valores aqui, tá? Ah, mas de onde vêm esses valores? Vem das razões, das divisões entre os lados de um triângulo retângulo. Então, nós temos que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente.
Essas são as 3 razões trigonométricas. Essas divisões que vão nos dar aqueles valores que estão tabelados. Ninguém precisa memorizar porque são sempre dados nos exercícios. Então, nós temos aqui, ó, uma escada que mede 6 metros. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo que ela forma com o solo um ângulo alfa, qual a distância de seu ponto de apoio no solo até a parede? Considere que o alfa é 47 graus, e aí o seno de 47 graus é igual a 0,73, o cosseno dá 0,68 e a tangente dá 1,07. Então, nesse caso aqui, vejam que a gente tem o seguinte: o que nós temos nesse triângulo? Quais são os valores que nós temos? A gente tem aqui, em relação ao ângulo de 90 graus, o que está na frente é a hipotenusa. Então, nós vamos usar uma das fórmulas que tem hipotenusa. Vejam bem, a gente tem 3 fórmulas. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ora, uma dessas 3 fórmulas eu vou utilizar. Qual delas? Aí vai depender. Vejam que eu tenho a hipotenusa. Então, só pode ser esta ou esta, é seno ou cosseno. Em relação ao ângulo alfa, eu não tenho o que está na frente. O que está na frente seria o cateto oposto, né? Eu não tenho. O que eu tenho é a hipotenusa e este daqui, que se não é o oposto, é o adjacente. A fórmula que reúne cateto oposto e cateto adjacente é seno, cosseno ou tangente? É cosseno. Então, eu tenho que cosseno de alfa, mas no caso alfa vale 0,47. Cosseno de 0,47 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a fórmula. O cosseno de 0,47 foi dado e vale 0,68. O cateto adjacente é o valor de x que eu quero saber. E a hipotenusa é o 6. Esse está dividindo, passa multiplicando. Então, nós temos que... Está dividindo, passa multiplicando. Então, nós temos que vai ficar 0,68 vezes 6 é igual a x. Então, x é igual 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 6, 36, com 4, 40. Tem 2 casas decimais, 1, 2. Então, x é igual a 4,08 metros. A pergunta era: qual a distância do seu ponto de apoio no solo até a parede? Qual é essa distância, né? A escada está aqui, a parede está aqui. Então, o pé da escada até a parede, a distância é x. Portanto, a distância é de 4,8 metros. Tranquilo? Então, vamos para a questão seguinte. A questão seguinte, olha só. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Vocês sabem que, dependendo da posição do Sol, a sombra é maior ou menor.
Determine a altura da árvore. Então, neste caso, a árvore estaria aqui. Tá? Nesse caso, a árvore, ela estaria desse lado. Então, vamos ver que componentes a gente tem. Vamos pensar assim, ó. Se aqui está o ângulo de 90 graus, o que está bem em frente é a hipotenusa. Valor que eu não tenho. Então, eu não vou usar. É das 3 fórmulas que eu tenho. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ora, se eu não tenho o valor da hipotenusa, nem quero saber, esta e esta fórmula não interessam. Eu vou usar a fórmula da tangente. Então, eu tenho que tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A tangente de 45 graus foi dada, vale 1. O cateto oposto a 45 graus é o que fica bem em frente ao 45 graus. É essa altura H, que nós vamos chamar de X, para não misturar com H da hipotenusa. Dividido pela hipotenusa. Descobri, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui o cateto oposto é x, a hipotenusa não temos e o cateto adjacente vale 15. Agora, esse está dividindo, passa multiplicando, temos 15 vezes 1 é igual a x. Portanto, x é igual a 15 metros. A pergunta era, né? Determine a altura da árvore. Bom, a árvore mede 15 metros de altura. E, por coincidência, é a mesma medida, tá? Aliás, como aqui o ângulo é de 45, se aqui é 45, lá também é 45, porque 45 mais 45 é 90, mais 90 é 180. Para isso acontecer, essa medida tem que ser igual a esta, tá? Já seria né? Se nós tivéssemos o conhecimento mais aprofundado de trigonometria, já nem precisaria o cálculo de seno, cosseno e tangente. Mas, enfim, aplicando a tangente aqui, né? Tangente de 45, cateto oposto sobre o cateto adjacente, efetuamos os cálculos e dá a altura da árvore igual a 15 metros. O próximo é este aqui, que vocês tinham na prova, tá? Ele dizia o seguinte, que um menino que mede 1,30 m de altura, ele vê uma montanha, onde o ponto mais alto dessa montanha é o que nós queremos descobrir. Então, normalmente, a altura é representada pela letra H. Então, vejam que a gente quer representar o H. Essa altura daqui do chão até lá em cima. Mas esse menino, ele tem 1,3 metros de altura. E nós estamos, por hora, considerando o triângulo aqui de cima, né? No triângulo aqui em cima, este daqui, tá? Ó, se nós formos considerar este triângulo, nós vamos descobrir uma parte da altura e depois esse pedacinho aqui coincide com a altura do menino, que é de 1,3. Então, ao final, nós vamos ter que calcular, sim, né, que somar com esse resultado 1,3. Então, vejamos. É dado já o ângulo de 20 graus. No problema, na questão do trabalho, era dado que o seno de 20 graus vale 0,34, o cosseno vale 0,94 e a tangente 0,20. Ah, mas de onde veio esses valores? Eles vêm daqui, ó. 20 graus. Estão vendo aqui, ó?
20 graus. O seno é 0,342. O cosseno é 0,94 e a tangente 0,364. Eles só deixaram com duas casas, 0,34, 0,94 e 0,36. O ângulo de 20 graus. 0,34, 0,94, 0,36. Calcule a altura do ponto mais alto do morro, sabendo que o menino mede 1,30 de altura. Então, nós queremos saber o ponto mais alto desse morro. Vamos primeiro trabalhar com esse triângulo aqui. Aqui está o ângulo de 90 graus. Vamos descobrir essa distância e depois somamos com a altura do menino. Então, nós temos aqui o triângulo, ó. Aqui está o 20 graus, vejam que eu peguei esse triângulo e coloquei aqui. Aqui está o 20 graus, aqui está essa altura que eu desconheço, que é o X. A distância do menino até a montanha é de 500 metros, então aqui também vai ser 500. Esse valor não entra em questão. E aí, nós temos aqui, a situação é a seguinte, temos o ângulo de 90 graus, não tem a hipotenusa. Ora, se não tem a hipotenusa, de novo eu volto a essa situação aqui, ó. Seno e cosseno usa a hipotenusa, só a tangente que não. Então, neste caso, nós vamos usar a tangente. Tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 20 graus foi dada, vale 0,36, que é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 500, passa para lá multiplicando, 0,36 vezes 500 é igual a x. Então, eu já tenho aqui 2 zeros, multiplico 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 3, 18. Temos duas casas decimais, dá 180 metros. Mas 180 metros é só uma parte. 180 metros é esse pedacinho aqui. Isso é 180 metros. E o menino mede 1,3 metros. Então, significa que esse pedaço aqui é 1,3. Com essa parte que eu calculei, que é 180, então, o meu resultado final vai ser, a altura da montanha é 180 mais 1,30 do menino. A resposta, então, era 181,3 metros. Então, a altura é igual a 181,3 metros. Viu? Então, nós queríamos a altura da montanha, está aí. Alguns exercícios vão pedir para nós, por exemplo, quando for um avião. Aí, nesse desenho, vai pedir justamente a trajetória do avião. Depois eu vou explicar um exemplo assim. E, por fim, o último exercício, vamos arrumar aqui. O último exercício era o seguinte, um homem de 1,8 de 1,80 m encontra-se a 2,5 metros de distância de uma árvore. É dado seno, cosseno e tangente de 42 graus. Lembrando que, se não fosse dado e vocês fossem olhar na tabela, estaria aqui, ó, 42 graus, 42. Vamos ajeitar aqui para mostrar para vocês.
Eu coloquei uma setinha aqui para mostrar, vocês estão vendo, ó? 42 graus, o seno, 0,669, o cosseno e a tangente, tá? Então, esses valores foi da tabela que foram retirados. Sendo esse alfa, esse ângulo, igual a 45 graus, qual é a altura da árvore? Então, é um problema bem parecido com o anterior, né? Então, vejam bem, o que a gente vai calcular é primeiro, inicialmente, é esse pedaço da árvore daqui para cima, que vai ser uma medida X. Essa parte daqui é igual à altura do homem, que é de 1,8 metros. Então, eu deixo esse resultado para somar no final e trabalho com este triângulo aqui, sendo que aqui é o ângulo de 90 graus, né? Então, a figura está aqui, ó. O ângulo é de 42 graus. A altura da árvore, o que eu quero saber. O menino está distante da árvore 2,5 metros. Não tem hipotenusa. Se não tem hipotenusa, ora, eu tenho 3 opções. Eu posso usar a opção do seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Não serve porque não tem hipotenusa. Cosseno, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, também não serve porque não tem hipotenusa. Então, eu vou usar a tangente de 42 graus, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 42 graus, lá na tabela foi dado, ó. A tangente de 42 graus é 0,9. Então, aqui eu tenho 0,9 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 2,5. Tá dividindo, passa multiplicando. 0,9 vezes 2,5 é o valor de x. Então, eu tenho que... Opa, perdi. Onde é que tá agora? Vamos ver. Aqui. Então, nós temos que 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18. 18,